Kleber, como é que faz pra ter um cachorro equilibrado, hein? Eu vejo tanto aí os caras da dominância falando de ter um cachorro equilibrado. Queria saber como é que faz pra ter um cachorro equilibrado. Beleza, eu sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy. Hoje vou usar pecinhas de Lego para te explicar como é que você consegue ter um cachorro equilibrado. Eu espero deixar um aprendizado de certa forma lúdico para você. Você vai entender aqui como é que você faz para ter um cachorro equilibrado nesse vídeo, com um conceito que eu mesmo desenvolvi que se chama teoria das barras. Esse conceito, na verdade, ele tem origem num método que está dentro do melhor tutor do mundo, que se chama equilíbrio dos 5 pilares, né? Teremos um cachorro equilibrado com base num método que se chama equilíbrio dos 5 pilares, e dentro do equilíbrio dos 5 pilares nós temos a teoria das barras. E eu vou usar pecinhas de Lego aqui para poder representar para você o que são, como é que funciona a teoria das barras. Cara, eu vou fazer o melhor que eu posso dentro desse tempo que eu tenho, porque terminando esse vídeo eu já tenho aqui um compromisso pessoal, então eu vou meio que dar uma corrida aqui para gravar esse vídeo para você, mas vai funcionar. E eu acho bom já fazer o adendo de que assim, a teoria das barras, que é esse conceito dentro do equilíbrio de 5 pilares, ela é fase a fase, tá? Então cada fase do filhote, do cachorro que eu expliquei no vídeo anterior, oferece possibilidades e determinadas limitações. Por exemplo, você não pode botar o teu filhote de 60 dias para fazer caminhada na rua, não é verdade? Então tem algumas limitações que a teoria das barras consegue atender também, só que aí eu estou te fazendo essa observação, fazendo esse adendo aqui para você entender que é fase a fase. Então dentro de um vídeo não dá para te explicar como que a teoria das barras se encaixa ao longo de 12 meses, que é o período de desenvolvimento do cérebro do cachorro, fase a fase de vida. Eu vou te explicar o que ela é, você vai ter trabalho de inteligência aí, de pensar a respeito, ou então trabalho de clicar no link e vir para o melhor tutor do mundo para aprender a colocar isso em prática. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Teoria das barras. Atividade física, atividade cognitiva, atividade social, contato com a natureza e estimulação cognitiva. Isso aqui é a teoria das barras. São 5 barras que promovem o equilíbrio dos 5 pilares, tá? Cada uma dessas barras é um pilar de equilíbrio da vida do cachorro. Cara, vamos pegar o mais comum, que é o que eu inclusive sugiro lá dentro do melhor tutor do mundo. Se você melhorar, vamos dizer que você tem aqui, a atividade física tá muito legal, que bacana. A atividade social, a atividade física tá muito legal, tá muito bacana, tá? A atividade social é meio pobre, né, cara? Tipo, eu não recebo muita visita e tal, é meio chato. Puta, atividade cognitiva eu nunca nem ouvi falar, nem sei o que é, né? Tô sabendo agora. O contato com a natureza, pô, eu moro numa cidade que tem bastante parque, por aí vai, né? Então, qual que é o negócio? Você vai identificar o que tá bom e você não vai trabalhar só isso, porque se você trabalhar só isso, tá limitando todo o resto. Então não adianta você ter um passeio espetacular com a barra aqui em cima, várias pecinhas, tudo empilhada, né? E uma barra de atividade física incrível, você tá hiperestimulando o teu cachorro e a única vazão dele de estresse é a atividade física, né? Um dia que você precisar sair de casa, por exemplo, sei lá, ou receber visita em casa, vai ser estressante. Meu cachorro tem medo, ele não sabe se comportar, ele fica escondido. Por quê? Porque ele está limitado na atividade física. Como que você melhora isso? Você pega o que está mais defasado, que no nosso exemplo aqui é a atividade cognitiva, e você começa a resgatar o lúdico, você apresenta o lúdico para esse cachorro, né? Você vai usar sim a atividade cognitiva, tá? A alimentação regrada, alimentação regrada, os 5 pilares, tá? Vou recapitular aqui com você: atividade física, cognitiva, social, equilíbrio, contato com a natureza e alimentação regrada, tá? Esses 5, eu não lembro qual que eu falei porque eu sempre esqueço. É tipo lembrar nome de estado, sabe assim, sempre esquece um. Então, beleza. Então, aquilo que não existia, a alimentação regrada, você vai trazer para esse convívio, para a rotina com o teu cachorro e vai colocar essa regra, que você, colocando essa regra, você está trabalhando em liberdade de decisão, a liberdade de escolha e o poder de decisão do teu cachorro. Cara, não quer comer, não come, tá tudo bem, você perdeu, te dei opção. Aí você começa a fazer dessa forma, a regulação começa a promover a oportunidade do cérebro desse cachorro se regular. E uma vez que esse cachorro se regulou a respeito da alimentação, né, você tem uma alimentação regrada, é um dos pilares. Isso te permite, por exemplo, dar uma turbinadinha de leve aqui no lúdico desse cachorro, né? Vamos colocar atividades cognitivas para esse cachorro de forma lúdica, beleza? O fato de eu colocar atividade lúdica, por exemplo, me permite, sei lá, cara, eu vou levar ele num parque para brincar com coisas que ele nunca brincou, porque ele sempre foi o viciadão de catar bolinha ou de ficar correndo no parque. Ele nunca tentou brincar de cabo de guerra, ele nunca tentou correr atrás de folha, sei lá, né? Vamos fazer algumas coisas lúdicas no contato com a natureza, no pilar de equilíbrio do contato com a natureza. E uma vez que eu melhorei, eu tenho um passeio muito bom, eu tenho um lúdico muito bom, uma alimentação bem regrada, né? E agora eu coloquei isso dentro do contato com a natureza também, cara, agora o que eu posso fazer? Eu posso levar esse cachorro para um parque e começar a promover atividade social para ele. Meu Deus, eu não sei mais montar as pecinhas aqui, acho que eu fiz merda, nunca mais vou conseguir montar. Deixa eu ver como é que é aqui. Entendi, eu tenho que desmontar essa. Então eu consigo, por exemplo, ir num parque, trabalhar
trabalhar a estimulação cognitiva com base nesse lúdico que eu comecei a trabalhar com esse cachorro. Então eu fiz alguns exercícios lúdicos que me permitiram ir num parque, contato com a natureza, fazer um exercício que esse cachorro aprende a conviver com pessoas. Ele não precisa ainda interagir com pessoas, né? Nesse nosso exemplo de que o cachorro tem medo quando você sai de casa ou quando chega gente em casa, tá? Você deixa ele sozinho, por exemplo. Então, você vai começar a promover atividade. E aí, uma barra que você levanta, né? Permite que você puxe as outras para cima. Olha só que conceito simples, maravilhoso, fácil de aplicar, só precisa adequar para a fase de vida do teu cachorro. Cara, normalmente, onde que tá defasado? Atividade física. Ou ela é de mais ou ela é de menos, né? Onde que você começa a resolver? Cara, você começa a resolver com alimentação regrada, que é o nosso primeiro pilar aqui, né? Regra alimentação. Começa a colocar a alimentação durante o passeio, numa atividade menos intensa, né? Mais cadenciada para ensinar esse cachorro a regular a velocidade do próprio corpo, ensinar o cérebro dele a regular o próprio corpo. E uma vez que você colocou isso, você tem aí alimentação regrada durante o passeio. É assim que monta esse negócio, meu Deus do céu. Isso te permite colocar novas rotinas cognitivas pro teu cachorro, tá? Ou novas rotinas sociais. E daqui a pouco, meu amigo, minha amiga, você que começou com a teoria das barras totalmente cagada, né? Dentro do equilíbrio dos 5 pilares, você tinha lá Atividade física super intensa, jogando bolinha, correndo o dia inteiro com o teu cachorro, que você precisa gastar a energia dele. e você tá desesperado com isso, que essa energia não tem fim. Você começou lá com atividade física intensa, sei lá, alguma atividade cognitiva, um contato na natureza, muito por sorte, por morar perto de parque ou por morar numa cidade legal, e a alimentação não era regrada, era tudo cagado, não tinha ali uma boa... Agora você tem tudo, não tinha uma boa estimulação cognitiva, não tinha a possibilidade de fazer uma associação positiva quando chega a gente em casa, atividade social, e agora tem, não é verdade? Só porque você mexeu num dos pilares, né, da alimentação regrada que estava totalmente cagado. Teoria super simples. Uma das coisas que vai me trazer o Nobel da Paz e da Harmonia entre cães e humanos, em breve, uma categoria que será criada especialmente para mim entregar esse Nobel, que está ao alcance de qualquer ser humano normal, que não precisa ser adestrador, está ao teu alcance. Link na descrição, espero que você tenha curtido essa teoria das barras, que faz parte do conceito de equilíbrio dos 5 pilares. No próximo vídeo a gente vai falar do quê? Cara, a gente vai falar de processo de socialização. Tá aqui a minha colinha. A gente vai falar sobre o processo de socialização, como que é a socialização de cães com outros cães, com pessoas, o que precisa acontecer para ter um cachorro que vive socialmente bem num ambiente altamente conturbado socialmente. Espero que você tenha curtido. Vai começar o negócio aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Clica no link da descrição, pelo menos para dar uma olhada, entender o método Melhor Tutor do Mundo, aproveitar essa condição aí que ainda está valendo até 31 de janeiro de 2023. E se você puder aproveitar a mentoria junto, aproveita. Se não puder, no final da página tem uma oportunidade para você aproveitar o Melhor Tutor do Mundo sem a mentoria. Tem muita coisa dentro do Melhor Tutor do Mundo, tem tudo que você precisa, tá? Não tem coisas em excesso, tem tudo que você precisa para aplicar ao longo de 12 meses e ao final de 12 meses, ao longo do processo, garantindo que você tenha mais orgulho, mais tranquilidade com o seu cachorro, que você consiga ter mais equilíbrio junto com esse cachorro, e a teoria das barras tá lá explicadinha. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, até mais.